Olá, papais e mamães. Eu sou Patrícia Amaral, fonoaudióloga, e hoje eu trouxe um outro recurso que eu gosto muito de usar na clínica fonoaudiológica para as crianças. Como alguns de vocês já sabem, eu gosto muito de criar os meus próprios materiais, do jeito que eu acho que funciona. Tem mais conexão com o meu jeito de trabalhar, a forma como eu faço as instruções para as crianças e eu incorporo esses elementos nos meus materiais, os workbooks, para trabalhar para as crianças fazerem comigo e também levarem para casa, né? A maioria desses materiais estão em PDF e as crianças fazem essa lição em casa complementarmente à sessão de terapia, até porque eu acredito que passar uma semana, por exemplo, para aquela criança que faz uma sessão semanal, se você passar a semana sem praticar, quando essa criança volta, principalmente no que se refere a um plano motor, a gente tem que resgatar, a gente perde tempo resgatando o que foi trabalhado, relembrando, né, refazendo exercícios, para então iniciar ou não uma etapa nova. Dependendo da criança, a gente tem que repetir, às vezes faz de uma outra forma, mas assim, o objetivo se mantém, você não consegue avançar, porque essa criança não praticou. Quando a gente está falando de planos motores, como qualquer parte do corpo, como qualquer outra habilidade motora que nós temos que aprender, a gente aprende praticando, a gente vai melhorando à medida que a gente pratica. Tá? Então, essa ideia de que você fez a fono, aprendeu um som ali naquela sessão e vai para casa e os pais ficam te corrigindo, lembra o que a fono falou, a língua é assim, lembra que a fono falou, a língua é assado. Isso não vai funcionar para a maioria absoluta das crianças. Elas precisam repetir, elas precisam trabalhar, praticar, treinar aquela atividade que foi passada, para que, quando ela voltar, aquilo já seja um ponto avançado, superado, que você possa progredir, né, nos treinamentos e que a coisa, todo o trabalho flua de forma mais rápida e também com menos desgaste. Por quê? Porque quando a criança fica parada no mesmo ponto, embora a gente tente, né, fazer de formas diferentes, lúdicas, colocar elementos, é desgastante porque a criança percebe que ela tem uma dificuldade. No caso da aquisição de sons, por mais que você crie em formas lúdicas, a criança precisa emitir os sons, né? Então não tem como fugir disso, né? Então é preciso praticar, tá? Então o que eu faço? Eu crio as minhas próprias apostilas, né, os workbooks, com níveis que vão passando de acordo com o avanço aí, o progresso de cada criança. Então, eu vou mostrar aqui uma só para vocês, de exemplo, uma que eu uso muitíssimo, que é para o som do S. Muito bem. Então, essa daqui é a carinha da apostila, né? A número 1. Então, a criança chegou. O que eu vou passar para ela na primeira sessão, né? Avaliou, fez, né, todo o processo. Comecei o trabalho. Né? Então, é ensinar lá o som do S, como que é a postura, olha lá. Depois, ela vai identificar, vai tentar identificar entre vários bonequinhos qual é a postura correta da boca. Aí, aqui, né, a criança desenha, né? Então, no primeiro, ela olhou e reconheceu. Nesse, ela tem que produzir, né, uma boquinha naquela posição. Então, de novo, se ela fez lá uma boquinha que não tá certinha, a gente vai ajudando ela. Olha, tem um sorriso, a boca não é tão aberta, tem um sorriso, ó, põe o dentinho no boneco, o dentinho é junto, agora vamos fazer um soprinho, né? Você vai trazendo os elementos através do desenho, né? E depois a gente começa, né? Levando com o dedo,
a cobrinha até a flor fazendo som, né? Pode fazer com lápis, muitas crianças amam fazer essa atividade com cola colorida, glitter, né? Tinta com cotonete, várias formas, né? E você pode imprimir várias vezes e repetir esse exercício. São coisas muito rápidas de serem feitas em casa, mas que fazem muita diferença para aquela criança que vai retornar à sessão na outra semana e não viu nada disso, né? Então, às vezes, o objetivo ali é que a criança fixe a forma, mesmo que ela não consiga ainda fazer de forma ideal, mesmo que ela não consiga usar aquilo, que é uma etapa final, né, do tratamento, que ela entenda e que ela saiba os objetivos. Eu preciso fazer o sorriso, eu preciso soprar, eu preciso juntar os dentinhos, né? E ela vai começando a se policiar, né? Fazendo na frente do espelho primeiro, depois a gente começa já a tirar o apoio visual, tirar o espelho para que ela sinta na boca dela quando ela está fazendo, que ela perceba auditivamente quando o som está certo ou não. Então, tudo isso são avanços que vão sendo feitos a partir da prática, né? E eu busco oferecer materiais bonitinhos, bem feitos, para agradar as crianças, né? E para que até sejam materiais assim similares aos que ela usa na escola, para que elas entendam que elas têm aquela atividade da fono no meio da rotina e a família também, porque senão fica algo muito solto e acaba não sendo produtivo o suficiente para a gente avançar, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês estejam conhecendo um pouco mais de como é o pensamento do fonoaudiólogo e também as práticas que a gente utiliza com as crianças e poder trabalhar com as crianças com um pouco mais de leveza, né? E que seja agradável e que elas aprendam com maior facilidade. Obrigada, até o próximo vídeo.